Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Chegamos a Números capítulo 11, versículo 16. Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. Como vocês viram ontem, Moisés falou a respeito do fardo pesado de conduzir todo aquele povo. Isso foi devido à murmuração do povo. É algo muito comum o povo reclamar, o povo murmurar, e muitas vezes o líder ele se sente impotente. Mas Deus tem a solução: delegar a autoridade, distribuir a autoridade e cobrar responsabilidade de pessoas experientes no meio do povo. Se um coloca 1.000 para fugir, dois vai colocar 10.000 para fugir. Então, há uma amplitude da força na delegação da autoridade. Amém? Diz o texto, Números 11, 16. Disse mais o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e o trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo: quem nos dará carne? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual estou. E tu dissestes: dar-lhe-ei carne, e a comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanho de ovelhas e de gados que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor. Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: tu tens ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial e ele e os anciãos de Israel. Olha que coisa tremenda, como a sabedoria de Deus é eficaz, como a sabedoria de Deus vem trazendo respostas, mas juntamente com as respostas vem a indignação de Deus por causa da murmuração. Sempre a murmuração vai levar a Deus a indignação. Amém? Graças a Deus pela graça, graças a Deus por Jesus Cristo e por sua obra consumada sobre as nossas vidas. Mas isso, irmãos, não nos dá o direito de nós murmurarmos. Isso não nos dá o direito da gente viver uma vida, vamos dizer assim, como quem está de barriga para as costas. Não, a vida que Jesus veio nos trazer é uma vida abundante. Essa vida, ela é uma vida no Espírito. É uma vida que vai fazer com que nós venhamos a vencer em todas as áreas da nossa vida. Se você ainda não está vencendo em determinadas áreas da sua vida, é porque você ainda não entendeu que Deus é quem cuida de você. Você está querendo cuidar de si mesmo. Você está querendo levar todo o fardo pesado da sua vida. Lembra que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já parou para pensar porque o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve? Porque ele mesmo irá nos conduzir, ele mesmo irá cuidar de nós, como o Senhor falou através do profeta Isaías, lá no capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te guio pela vereda da justiça. Então nós precisamos aprender a viver uma vida dependente de Deus, a não ficar cogitando as coisas aqui da terra, mas olhar para o alto, pensar nas coisas do alto, que é de lá que vem tudo o que nós precisamos. Aqui é interessante isso, né? Deus vai comunicar a Moisés que ele vai designar 70 anciãos para o ajudarem. Amém? Os anciãos são selecionados entre aqueles que já estão operando como líderes. O Espírito traz uma nova autoridade para o exercício da liderança. O passar do Espírito de Moisés para os 70 anciãos é uma ordenação para uma função oficial e não a ortogar um dom. Não era, vamos dizer assim, um dom de Deus, mas era uma capacitação sobrenatural para aqueles anciãos que já operavam na liderança administrativa, agora eles tivessem unção para, vamos dizer assim, operar também na liderança espiritual. O texto diz no versículo 25, porém no arraial ficaram 2 homens que se chamavam Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então, uma demonstração da ordenação e desse compartilhar do Espírito de Moisés sobre esses homens foi que eles profetizaram. Porém, nunca mais eles profetizaram como naquele dia. Aquilo ali era uma confirmação. Amém? Profetizaram. Trata-se de uma consequência inesperada. Não está relacionada à função de liderança dos 70 anciãos, pois era um fenômeno antigo. A profecia pode ter sido manifestada como um êxtase induzido pelo Espírito ou como uma declaração, como no caso de profetizar de Saul em 1 Samuel, capítulo 10. Naquela ocasião, Saul foi nomeado rei e a profecia foi um sinal, que não rendeu nenhuma mensagem ou declaração. Portanto, aqui no capítulo 11, a profecia aparece como sinal da ordenação dos 70 anciãos. É interessante que quando esse sinal começa a acontecer sobre os 70 anciãos, né, Eldade e Medade, eles vão ao arraial profetizar lá também. E quando Josué vê isso, né, ele tenta, vamos dizer assim, como que bloquear. Aparentemente, Josué quer controlar. Embora Meldade e Eldade fossem anciãos legítimos, eles não estavam presentes no tabernáculo. O Espírito não é confinado a pessoas especiais, mas é livre para vir sobre quem ele quiser. Isto ia de encontro com a aprovação de Moisés, que desejava uma democratização do Espírito e conjecturava uma nação de profetas, bem como Joel profetizou, né? Quando diz lá em Joel, capítulo 2, no versículo 28, o dia do Senhor. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os jovens terão visão. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e fumaças, e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento sobre os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. É interessante, Joel está profetizando muito tempo depois sobre aqueles que o Senhor iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne, já era um desejo de Moisés. É interessante que essa profecia, ou parte dela, vai se cumprir em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e enche os discípulos e eles são batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas e profetizar. E Pedro diz, isto é o que disse o profeta Joel e fala sobre essa profecia.
E é interessante que Paulo também vai usar a parte dessa profecia também, lá em Romanos capítulo 10, quando ele diz que é com a boca que se confessa ao Senhor e com o coração se crê que ele ressuscitou dentre os mortos. Assim que acontece a salvação. Ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito interessante nós observarmos isso aqui. O desejo, né, pela construção de um povo livre vem pelo enchimento interior do Espírito de Deus. E nós, como igreja, precisamos buscar isso. Estarmos constantemente nos enchendo do Espírito para servir a Deus com fervor, com alegria e com fidelidade. E não com murmuração, impaciência e incredulidade. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Leia a palavra de Deus, leia o livro de Números. Quando completar, volte e leia novamente, porque assim você terá instrução. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.